Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês por mais essa jornada de hoje. Nosso bom dia aí para Hugo Napoleão, para Rio Grande do Piauí, para Capitão Gervásio, enfim, para todos vocês o nosso bom dia. Enfim, então aqui, ó, vamos conversar hoje sobre Design Thinking e as tecnologias. Tá aí, ó, para a gente saber o nosso objeto de estudo é Design Thinking e suas tecnologias, tá bom? Bom dia aí, Capitão Gervásio Oliveira, bom dia, Fronteira do Piauí, bom dia, Jaicós, bom dia, Padre Marcos, bom dia, Santa Filomena. Então, vamos então ao nosso conteúdo, veio Design Thinking e tecnologias digitais. Esse é o nosso objeto de estudo. Passa aí pra gente aí. Pronto, olha aí. Está aí o nosso objeto de conhecimento e está aí também o nosso objetivo. Né? Nosso objetivo é conhecer Design Thinking como uma ferramenta integradora de projetos e tecnologias digitais, discutir a relação do Design Thinking e metodologias ativas e fazer a aplicação de ferramentas da ferramenta Design Thinking a processos de metodologias ativas. Bom, feito isso aí, estamos aí com o nosso objetivo, o nosso objeto de conhecimento. Vamos começar a conhecer então? Então, vamos lá, olha aí. Design Thinking, né? E suas tecnologias, né? Veja só, pessoal, né? Uma coisa bastante interessante, né? Aí nós estamos começando a falar com vocês de técnicas, né, ágeis de desenvolvimento de projetos e inovação. Vamos ver aqui, então, o que a gente tem. Olha aí. Você se considera criativo ou criativa? Sim ou não? Vamos aí no chat aí. Consideram? Sim ou não? Então vamos conhecer um pouquinho de Design Thinking para ver se vocês são criativos mesmo, ou se a gente vai desenvolver com vocês essa questão da criatividade, né? Design Thinking, pessoal, é um pensamento, né, que vem lá do design mesmo, né? Dos profissionais de área de design, que veio agora também para a área de gestão. Então, nós temos aí que Design Thinking é um pensamento, né, em design, e é um modelo de trabalho pautado em princípios como a empatia, colaboração e experimentação. Então, muito a ver com a gente, né? Muito a ver com a gente. Veja só, design também que não é uma técnica, mas é um conjunto de ações, de atitudes que projetam criatividade e soluções de problemas. Essa é a tônica do nosso Design Thinking. Então, para vocês verem, né, design está relacionado com a apresentação e thinking está relacionado com o pensamento, não é isso? Então veja só, é um modelo pautado em princípios de empatia, colaboração e experimentação. E é um conjunto de ações que projetam criatividade e soluções de problemas. O conceito de design é bastante amplo, né? Porque dá uma ideia de solução que vai desde a formatação de uma garrafa de refrigerante ou de qualquer bebida, um design, né? Não uma garrafa PET, até estrutura de armação de óculos. Então, pegamos aqui formatação de garrafas, né? Design de uma formatação de uma estrutura de um óculos. Assim também, como solucionar questões, né, abstratas do campo da comunicação. Então veja que é bastante amplo esse conceito, né? O conceito de design é bastante amplo mesmo, e é isso que é a forma da gente buscar soluções. Mas o que é design mesmo? Quando nós estamos falando da palavra design, né, nós podemos ver que está no campo profissional, né,
É o campo que propõe soluções, né, gráficas, né, de interiores, de materiais, de praticamente tudo, né? Mas também busca soluções por uma equipe de profissionais, como por exemplo lá, né, os admiradores de casa, prédio, também vocês podem observar, né, as aparências dos vidros das embalagens, de perfume, essas coisas, tudo tem uma coisa bastante, né, diferenciada, não é isso? E essa é a ideia de design. Mas para a gente compreender melhor o design, nós precisamos ver que temos algumas camadas. Se nós observarmos o design de símbolos, nós vamos ver aí, né, fontes, cores, né, soluções visuais, né, a forma de escrever. Na indústria, nós vamos estar vendo estruturas como carro, moto, bicicleta, né, e conferir também uma questão mais leve, mais suave, um conforto, a segurança, isso no campo industrial também. Tá? Então veja que design, os símbolos no campo industrial está relacionado aí às aparências, às estruturas. E temos também o design das interações, que aí vamos estar envolvendo processos, né, no planejamento de projetos, aí que está envolvido pessoas que agem, que criam, transformam transações, atividades, e foco, né, na experiência e não no objeto. Veja só, importante vocês saber que aqui o foco está na experiência, tá? E não no projeto, no objeto em si. Quando a gente fala de design de sistema, nós estamos falando de camadas, né? E o foco vai estar em sistemas humanos, com as suas interações de informações, de objetos, né? Assim também como os ambientes sociais, profissionais, acadêmicos e tudo mais. Com isso, nós podemos dizer que design está ligado com soluções de problemas. Veja que essas soluções estão bem além de alguns parâmetros que a gente já conhece, né? Por isso, nós temos a importância aí da criatividade. Veja assim a figura abaixo aí que a gente tem, né? Desde as primeiras rodas, né, até hoje as rodas dos veículos, né, cada vez evoluindo muito, né? Veja só, para a gente pensar em design, nós temos que pensar da seguinte forma, né? Muitos produtos industrializados já foram criados ao longo do tempo. Mas, a partir de problemas desses produtos industrializados que já temos aí, nós podemos dar soluções para melhorar e ampliar esse conceito. Tá? Assim, para que a gente possa pensar em design thinking, nós temos que conhecer também quais são os seus valores. Um dos valores fundamentais, que são, aqui pessoal, a gente pode dizer os pilares do design thinking, né? A empatia. Para ilustrar essa questão da empatia, vamos pensar da seguinte forma. Vamos experimentar aí com vocês, tá? Vamos experimentar aí com vocês. Experimentem fechar os olhos. Tá? Aí, queridos alunos, experimentem fechar os olhos, vedar mesmo totalmente os olhos e tentem caminhar até a porta da sala. Vamos lá. Testando essa questão da empatia. Tá? Vamos testar aí essa questão da empatia. E aí? Deram os primeiros passos? Não, fecha os olhos. Vamos lá, vamos experimentar mesmo? Vamos experimentar? Queridos professores, nos ajudem aí a fazer essa experiência
da empatia. A turma do YouTube aí que está assistindo em casa ou em qualquer outro lugar, também testem isso, faça o teste. Vamos lá, Capitão Gervásio Oliveira, Esperantina, Fronteiras, Hugo Napoleão, Isaías Coelho, Jaicó, Jerumenha. Bom dia para você, a turma de Isaías Coelho. Olha, a turma de Isaías Coelho aí que está já com o chat funcionando, né? Bem direitinho. Nós estamos testando aí essa questão da empatia. Tá? Vamos testar aí a questão da empatia. Feche os olhos, ou seja, arranje uma forma de vedar os olhos. É como se vocês fossem uma pessoa que tivesse problema de visão. Como vocês dizem? Cego mesmo. A ideia da empatia, pessoal, ela parte do princípio seguinte, olha. É preciso a gente saber exatamente como a pessoa se sente para que você possa criar soluções. Para quem já testou aí, qual foi o grau de dificuldade de, com os olhos fechados, sair da carteira e ir até a porta da escola, a porta da sala, né? Não precisa ser da escola tudo, né? Ou então caminhar dentro da sala. É fácil? Não é muito fácil, né? Vamos testar uma outra situação. Imagine que vocês só tenham, que só funcione uma perna só. Imagine essa situação. Ou seja, traz aqui a imagem comigo aqui. Tá? Aqui já com a gente? Então, olha assim, pessoal. Tentem dobrar uma das pernas. Assim. Segure com a mão. Agora, caminhe de onde vocês estão. De onde vocês estão aí. Tente caminhar com uma das pernas só. Tentem caminhar. Vamos lá, pode botar a tela grande para eles. Tentem caminhar aí. Que tal? Professor, eu não consigo andar não, aqui tem muita carteira na frente, aqui e tal, tem outras pessoas, andar com os olhos fechados. É difícil, não é? E aí, Carlos Zeus, testou aí andar? Tentem aí dobrar uma das pernas e caminhar só com uma das pernas. Tentem caminhar. Professor, não dá não, eu vou cair. Tem muita coisa na frente. Essa é a ideia, pessoal. Essa é a ideia que se tem da empatia. Porque é a forma, ou seja, a gente pode dizer assim, que é o poder que uma pessoa tem de ver o mundo na forma que os outros veem. Então, imaginem só, para vocês pensarem na acessibilidade para as pessoas que apresentam deficiência ou visual ou de locomoção, e aí vocês estão pensando alguma coisa, projetando aí uma escola, uma sala de aula, uma casa, ou uma loja. Bem, imagine assim, vocês estão pensando. Vocês precisam aqui, nesse caso da empatia, buscar ver, né, com os olhos dos outros, né? Porque só assim a gente vai conseguir entender e ter uma referência de como as outras pessoas enxergam ou interagem com o mundo. A ideia da empatia, ela é parte do princípio assim, que é preciso sentir a dor, a dificuldade que a outra pessoa tem, para poder você desenvolver ideias, né? Sabemos muito bem que a empatia, né, é uma habilidade inata de todos os seres humanos, que é uma capacidade de ir além de nós mesmos para nos conectarmos com outras pessoas.
Esse é um dos pilares fundamentais para que a gente possa buscar inovação, para fazer um julgamento. Qual é a dificuldade? Né? Para quem tem notebook, né? Imagine usar esse mouse que vem no notebook. Qual a dificuldade que tem? Queridos alunos que gostam de jogos eletrônicos, imagine jogar sem ter um joystick. Imagine vocês desenvolverem um trabalho escolar em que a necessidade de ter uma produção textual digitalizada no computador e tudo mais, se o computador não tem um aplicativo. Então, desses valores, tá, que a gente tem, a empatia, a gente está dizendo que é preciso ser capaz de entender as referências pelas quais as pessoas enxergam, interagem com o mundo sem julgamento. Essa é a ideia. Bom dia, Carlos Zeus. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Luana. Bom dia para vocês todos, né? Muito bom. Então, nós vimos que esse pilar é uma forma da gente se colocar em empatia, pessoal. O próprio, se vocês forem buscar no dicionário, vocês vão ver que empatia tá assim, é se posicionar como se fosse o outro. E é exatamente isso, a ideia de fechar os olhos, vendar os olhos, para vocês se sentirem como as pessoas que têm deficiência visual veem o mundo, como é que elas se locomovem. Mas não é só isso, só ver como é que... Não, é sentir quais são as dificuldades que essas pessoas têm. Imagine, né, caminhar com uma perna só, a pessoa que tem problema de deficiência de locomoção. Eu coloquei só uma perna a título ilustrativo, mas tem várias outras formas que as pessoas têm dificuldade de locomoção. Imagine isso. Então esse pilar, dentro do Design Thinking, é justamente para que você sinta a dor do outro para ver como melhor. E aí, pessoal, imagine, né? Imagine lá, né? No setor jurídico, né? Você saber ou atender um cliente que tem problemas, né? Compreender, né, os problemas para poder dar solução. Outro valor é a colaboração. Então veja só, uma empatia é sentir a dor, ver como a outra pessoa se sente realmente, para que você possa ter ideias. A outra pessoa é a colaboração. Aqui se pensa, né, design tem que fazer em conjunto. Qual é a ideia? Quando a gente fala colaboração, nós estamos pensando em desenvolver uma ideia, uma inovação. Qual é a ideia de Carlos Zeus? Qual é a ideia de Raíssa? Qual é a ideia de Luana? Qual é a ideia da turma de Isaías Coelho, de Esperantina, de Pedro II? Veja só. Aqui nós estamos falando que é ter a capacidade de realizar atividades conjunta. Não sei se vocês já repararam ou observaram, quando ocorrem essas tragédias de deslizamento de terras que acontecem aí pelo sul do país, lá Minas Gerais, Paraná, São Paulo, que acontece. Imagine, né? Eles fazem assim, ó, uma carreira de pessoas, né? E vão passando, aqui, de mão em mão, vão passando aqui de mão em mão, um balde cheio de destroços. Colaboração.
Imagine só, vocês testaram aí, para aqueles que testaram bem direitinho, a história de caminhar com os olhos fechados. Vocês vão, uns vão ter dificuldades, e não, olha, tem carteiras assim, não sei o quê, outros têm, as carteiras estão muito próximas, as carteiras estão muito longe, não tem como é que chama, sinalização no chão para poder a pessoa com deficiência se locomover, ter referencial. E isso, pessoal, essa atividade conjunta, ela aciona todo um potencial de inteligência que é diferenciada entre as pessoas na construção de um caminho ou solução inovadora. É a partir dessa ação conjunta que, somada com o sentir a dor, a dificuldade que o outro tem, é que surgem ideias que vão dar as soluções inovadoras. Mas aí temos o outro pilar, que é a experimentação. E a experimentação, pessoal, nós podemos pensar o seguinte, né? Eu preciso fazer para que as pessoas possam ter ideia, né? De que existem possibilidades de ter erros e aprendermos com esses erros para que a gente possa, né, juntos conseguir construir um conhecimento, um aprendizado e assim vir soluções inovadoras. Então, nós pegamos lá a empatia, a colaboração, agora nós vamos experimentar o que foi feito. Seria como vocês pensarem assim, né? Vamos experimentar agora, já que nós sentimos a dor da pessoa com deficiência, da pessoa de deficiência visual ou de locomoção, vocês sentiram a dor, aí agora, partindo desse princípio, todos vocês vão passar assim a construir ideias colaborativas, e a partir dessas ideias, experimentar como seria a solução. E aí vocês vão ver que ao longo dessa jornada vão acontecer erros e acertos. Dessa forma nós vamos estar aprendendo. Pessoal, imaginem só uma situação. Por isso que é feita essa experimentação. Imaginem só como é que foi o processo de desenvolvimento das vacinas Covid, que foi bastante acelerado. Foram visto a dor lá das pessoas que ficavam adoecidas e viram que ideias colaborativas, a participação de várias pessoas, e aí fizeram o quê? As primeiras vacinas, né? Foram experimentação, que foi testada em grupos de pessoas bastante reduzidos. E ali teve, naquele período, pessoal, teve erros? Teve. Teve acertos? Teve, tanto é que saiu a vacina. E aí, pessoal, todos aprendem juntos. A ideia é um aprendizado conjunto também. Imagine só, né? Eu vou fazer um... Pessoal, não sei se vocês já repararam, né? Que tem aí o salão de automóveis. Né? Já viram falar de salão de automóveis que acontece na França, na Alemanha? No Brasil já tem também salão de automóveis. Também temos aí os desfiles de moda. Pessoal, isso são experimentações que são feitas para que as pessoas possam, né, ver se aquele produto dá certo. Provavelmente a gente vamos ter aí alguns cuidados que temos que tomar diante de situações de problemas, é claro. Nós não vamos também trazer a solução e já dizer, não, é esse aqui não. Né? Então devemos que tomar alguns cuidados.
diante de problemas, para que a gente, né, busque, né, solucionar esses problemas de forma, né? E aí começam as questões assim, no pensamento. Como eu faria se... Aí coloca aqui na frente, né? Se eu fosse cego. Se eu fosse deficiente, vamos chamar assim de locomoção, né? Deficiente de... Vou botar até abreviado, né? De locomoção. Como você faria se você fosse a pessoa que realmente é um deficiente visual? Como você faria, buscaria solução se você fosse uma pessoa com deficiência de locomoção? Como você faria se você fosse o usuário do computador? Como você faria o teclado, o mouse? Essa é a ideia. Como você faria a rampa de acesso, a área de acesso para as pessoas que têm locomoção? Como você faria isso? Queridos professores também, vamos aqui agora falar com os professores. Professor, como você faria, prepararia a aula se você fosse o aluno? Precisamos pensar. Como? Se você tivesse esses problemas, né, como é que você faria? Temos assim que a empatia, né, é uma virtude necessária no design, com certeza. Então nós temos que a empatia é uma virtude necessária no design e para a humanidade também. E assim nós deixamos, vamos colocar, né? O normal que acontece assim, né? As pessoas se focam no eu e esquece do outro. Mas só que você está buscando solução, não é para você. A solução é para o outro. Professor, mas o projeto é meu, eu vou fazer do jeito que eu quero. É verdade? Quando você está desenvolvendo um produto ou um serviço, vamos voltar aqui. Você está pensando em desenvolver um produto ou um serviço? É você que está projetando o produto ou o serviço? Mas só que esse produto ou serviço, pessoal, vocês estão fazendo, não é para vocês, né? Então, se vocês pensarem aqui no produto ou serviço, né? Se pensar aqui no eu para desenvolver esse produto ou serviço, pergunto para vocês, né? Pergunto para vocês a seguinte: onde está o nosso cliente, que é o outro? Onde está o nosso cliente? Então, quando vocês pensam em fazer alguma coisa, algum produto, algum serviço, esse produto não é para vocês. Esse produto vai buscar satisfação das necessidades do cliente, da pessoa, da sociedade. É do outro e não teu. E assim também, nós precisamos pensar que se for um pensamento restrito, nós vamos estar pensando apenas no individual. Mas onde é que está o nós? Onde é que está o nós? Se nós estamos pensando em soluções de produtos, serviços, nós temos que estar pensando no outro, que é o cliente, mas também nós temos que estar pensando no nós. Afinal de contas, os produtos e serviços
eles são desenvolvidos, não é só para um, é para a sociedade, é para o todo. E assim, não adianta a gente trabalhar, pensar dentro da caixa. Pessoal, esse negócio aí é aquele negócio que o pessoal faz projeto em gabinete. Fazer projetos e desenvolver políticas públicas dentro do gabinete, muito bom, né? Pode sair lá, coisa. Mas e o povo? E a sociedade? Então é necessário sair da caixa para ver qual é realmente a situação e como se sente a sociedade. Pessoal, quando eu falo se sente a sociedade, veja só, né? Nesse contexto você está pensando na tua clientela, na tua sociedade, nos teus stakeholders. Tá? Eles estão pensando dessa forma. Saia da caixinha. Eu já ouvi algumas expressões, né? Não sei se vocês já devem ter ouvido falar, né? De algumas expressões, né? Isso eu já ouvi muitas, né? A pessoa saiu da roça, mas a roça não saiu dele. A pessoa saiu do mato, mas o mato não saiu. Então não adianta pensar, agora eu estou do lado de fora da caixa. Só que a caixa veio contigo, está lá contigo. Você está pensando como se fosse lá dentro da caixa? Não, caia fora disso, tire essa caixa. Saia dela, pense fora da caixa. E assim, pessoal, para que a gente possa desenvolver ideias, né? Teve aí o desenvolvimento de uma metodologia que é chamada de duplo diamante. Né? Isso aqui, pessoal, foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, né? No Reino Unido. No princípio, foi desenvolvido apenas para as pessoas que trabalhavam com designer. Mas logo se percebeu, né, que a aplicação dessa metodologia teria aplicações para solucionar problemas de clientes através de inovação. Então se eu vou saber, eu preciso saber, né? A mesma técnica aí para saber para os clientes, né? Veja só, essa técnica, o duplo diamante, parte do princípio de um diagrama que é formado por 4 triângulos conectados. É como se fosse, pessoal, um diamante mesmo, tá? E ele retrata 4 fases, esse processo do diagrama formado por 4 triângulos, né? E conectados em temos 4 fases de processo. Para que a gente possa chegar à inovação. E ele está baseado, né, de uma forma esquemática em divergência, convergência e convergência de pensamentos. É o que eu penso, então eu tenho muitos pensamentos e agora eu vou, dentro desse pensamento, ver as formas melhores de aplicar para dar a solução. Então esse esquema está partindo de divergência e convergência de pensamentos que acontece ao longo do caminho. Está aí o nosso, né, diagrama. Veja só, se vocês pegarem uma imagem de um diamante, né, vocês vão ver que é parecido com essas linhas pretas aqui, né? Então imagine só, você vai ter um momento de fazer divergências.
Pessoal, fazer divergência, imagine só, né? Vocês estão aí, colocamos esse desafio para vocês aí, de darem uma olhada na questão, tanto, né, de sentir a dor de ser um cego e de sentir a dor de ser uma pessoa que tem deficiência de locomoção. A partir daí, desse processo de empatia, é preciso divergir. E quando nós falamos em divergir, pessoal, vocês vão estar buscando várias ideias, que cada um de vocês imaginaram. Ah, professor, se eu fosse a pessoa cega, a minha ideia é que a porta seja mais ampla. A minha ideia é que, né, fosse um corredor específico, tivesse um corrimão e tal, não sei o que, e tal, e tal. Cada um vai botar um monte de ideias aí. É isso? Provavelmente sim. Professor, tem uma disciplina que a gente está fazendo aqui que chama de projeto de aprendizado, que nós temos que entregar um trabalho, e esse trabalho, eu estou assim meio enrolado para fazer esse trabalho, porque use essa técnica. Reúna com teus colegas. Pegue várias ideias para vocês desenvolver o trabalho. É verdade, professor. Eu posso. Pode. Vocês podem discutir ideias com várias pessoas. Eu sei que estou sabendo também que esse trabalho não é um trabalho que vocês vão desenvolver ele de forma em grupo muito grande. Eu sei também que vai ser em dupla, no máximo, individual. Mas você pode discutir ideias com outras pessoas. Qual é o problema? Aplicando essa técnica de design, você pode estar debatendo, né? Pegando ideias do outro. E a partir desse conjunto de ideias aqui, aí você vai ter o momento de fazer a convergência. Aí você vai partir para um momento de convergência, que é o convergir. Vamos supor que aqui, né? Tivemos aqui. Vamos supor aqui que tivemos aqui, ó, 100 ideias. Uma delas, vamos botar aqui, uma ideia que pode ser até mirabolante, né? Uma delas aqui, vamos colocar aqui, né? Fazer cirurgia, né? Para reparar o problema da visão das pessoas, ou o problema de locomoção, fazer prótese para as pessoas de locomoção e tal. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: fazer cirurgia em todas as pessoas que têm deficiência visual é factível? É possível fazer isso, tornar realidade? Professor, mas aí gasta-se muito dinheiro, né? E não tem muito, né? Então, essa ideia, no convergir, não é apropriada para esse momento. Começamos a nos entender então, né? E isso é o convergir. Agora imagine só que aqui tenha uma ideia, né? Tem uma ideia que vamos supor assim, né? Fazer uma
Sinalização com relevos para que seja uma forma da pessoa com deficiência se guiar. Opa, professor, essa aí já está mais ou menos, né? A outra ideia, vamos dizer, vou pegar aqui uma outra ideia. Nós teríamos aqui uma outra ideia, que seria fazer o layout ou o arranjo, né? Vamos chamar isso aqui de... Também pode ser como se chama, arranjo das carteiras, para que seja mais fácil a locomoção das pessoas com deficiência, seja visual ou seja também de locomoção. É possível isso? Ô, professor, agora a coisa está mais ou menos no rumo, né? Está mais ou menos no rumo. E é isso, pessoal. E é esse processo aqui de partir do analisar essas ideias que nós chamamos de convergir. Nessa primeira fase do divergir, pessoal, aqui é livre. Livre. Vocês podem divergir, colocar todas as ideias. Aqui não há restrições de ideias na parte de divergir. Professor, mas tem o nosso colega aqui, ele fala muita besteira. Fala muita besteira. Vocês sabiam que algumas indústrias, mundo afora, tiveram ideias a partir de pensamentos que poderiam ser muita besteira? O canudinho de refrigerante, que usa para refrigerante, é um deles. Aumentar as vendas e consumo. Não sei, né, se vocês usam, né, mas como quando crianças, muitas mães usavam talco, né? Para aumentar. Partiu-se do nada do camarada que tinha aqueles frascozinhos com os furinhos em cima, e aí se queria aumentar o consumo, aí o volume de vendas, né, do produto, aí veio lá uma pessoa assim, faz um furo a mais. Para reduzir, por exemplo, o consumo de gás de cozinha. Ideias que estão vindo aí. E ainda não está sendo oficializada naqueles registros do botijão de gás, que tem uma válvula ali, que tem um registro. Hoje você tem o aberto e o fechado, né? Mas não sei se vocês já ouviram falar, de você, ao invés de abrir totalmente, você abre somente metade. Sabia que não afeta a chama lá do gás? Mas diminui o consumo, porque passa menos gás. E lá o fogão, a pessoa vai ter o mesmo efeito lá na hora de fazer o cozimento. Provavelmente algumas válvulas vão ser trocadas e já vai vir com um controle intermediário, né, para diminuir esse consumo. Mas assim, divergimos bastante, convergimos e chegamos aqui a ter duas ideias aqui que passaram nessa primeira fase. Agora vamos concentrar bastante nessas duas fases, aqui. E vamos pegar ela e vamos partir agora para convergir novamente.
E agora vocês estão com a divergência agora, ela é livre, porém tem uma certa restrição. Agora você vai, né, jogar novamente, passar pelo processo de empatia e tudo mais, e tal, soluções, ideias, né? Para fazer com relevo, aí eu vou fazer o relevo. Como é que eu vou fazer esse relevo e tal? E aí faz a ideia disso, ideia daquilo e tal. Diverge novamente. Novamente. Várias ideias, mas só que essas várias ideias sintonizadas nessas duas ideias aqui que passaram na primeira etapa. E aí você vai novamente. E aí novamente você vai trazer, fazer a divergência novamente. E aqui dessas ideias aqui você vai pensar uma. Então agora nós estamos aqui, né, vendo, já sentimos o problema, passamos, vimos isso aí, começamos a ver a ideia. Agora nós vamos partir para fazer o quê agora? Agora tem que começar a experimentar isso para ver, né? Vamos começar a ver isso aí agora. E assim vai esse processo do duplo diamante. Mas vamos ver passo a passo como é esse aqui, né? Essa metodologia, pessoal, é um método bastante simples, intuitivo, cíclico e é aplicado continuamente no seu projeto. Então, você vai ter essa aqui, a aplicação contínua em seus projetos. E isso, pessoal, vai estar ligado à solução do problema e aprimorar as soluções existentes. Não tem aquela sinalização tal. Aí você aplica novamente, vai. Já conversamos com vocês a respeito que esse método ele parte, né, de duas etapas, sendo uma etapa de divergência e a outra etapa de convergência. Professor, que negócio é esse de divergência e convergência? Pessoal, divergir é ter a multiplicidade de ideias. Não há restrições nessa fase de divergir. Professor, mas tem um fulano aqui, né? Tem um fulano aqui, tem um tal de Carlos Zeus aqui, que ele coloca cada ideia que eu vou dizer para o senhor, né? Não me diga que as ideias de Carlos Zeus, né, são malucas. Porque um tempo atrás, pessoal, alguém falou, numa das reuniões, de fazer a transposição do Rio São Francisco. Sabe o que disseram? É doido. Esse cara é doido. Fazer transposição do Rio São Francisco? Ô cara maluco! Naquela época, passaram isso. Hoje, nós temos realidade a transposição do Rio São Francisco. Então, Carlos Zeus, fique tranquilo que as tuas ideias não são malucas e nem você é maluco. As tuas ideias, elas podem ser divergentes e refinadas. Divergentes, e refinadas. E assim se consegue desenvolver, soluções contínuas. Vamos lá. Partindo desse princípio, veja só. Nós temos aqui um problema geral. Temos um problema geral. E aí nós vamos, a partir desse problema, vamos ter aqui várias ideias, né? É o momento que nós estamos pesquisando. Lá naquele trabalho que vocês vão fazer, né, da outra disciplina, vocês têm aqui um problema, não tem? O professor, eu não tenho problema não. Ô menino, negócio de problema quando a gente fala em pesquisa, em ciência,
Não é um problema não. Pode ser uma ideia para solucionar alguma coisa. Eu preciso de alguma solução. E isso em ciência, pessoal, a gente chama de problema. Tem um problema. Então, o problema que vocês têm aqui é desenvolver um trabalho, não é isso? É. Então, aqui vamos ter que desenvolver nossas ideias. Tá aqui, vamos descobrir. Para resolver esse problema aqui, eu tenho ideia. Eu vou fazer um trabalho, não sei o que eu vou falar. Eu vou falar aqui do meu bairro, eu vou falar da minha cidade, eu vou falar da minha escola, eu vou falar da minha vida, eu vou falar do sei o que, eu vou procurar solução para o mundo. E vou fazer meu trabalho que vai ter solução para a humanidade de todos os problemas, de guerra, de fome, economia, tal. Um monte de ideias, né? Vamos fazer outra. Aí, para cada uma dessas ideias, vocês vão fazer, né, uma análise. Mas é possível, né? É possível desenvolver um projeto ou um trabalho que vai dar uma solução para a humanidade da fome e da guerra? Ora, no momento, né? Com os recursos que nós temos, complicado, né? Então, a partir daí, você viu várias ideias. Então, é o momento da pesquisa. Aí vamos passar por divergir. E esse divergir para nós é fazer análise, né? Aí vocês vão estar pegando assim, né? Vamos pegar a outra canetinha. Vocês vão pegar essa ideia, traz ela aqui para análise. E vai dizer, a análise delas, vocês vão dizer, não é possível. Não é possível. Por quê? Não tem dinheiro. Aí vocês vão ver outra aqui, né? Trazer a outra aqui também. Não é possível, né? Não é possível. Por quê? Não tem tecnologia disponível. E assim vai. E é esse o procedimento de fazer uma análise, pessoal. Vocês vão ver realmente, pegar aquela solução e colocar assim, aquela ideia para solucionar aquela ideia ali. Opa, hoje eu não tenho dinheiro. Não tenho recursos, não tenho tecnologia, não tenho pessoas para realizar essa ideia. Aí passa para frente, né? Aí vamos a outra ideia. Aí por acaso, vocês pegaram uma ideiazinha aqui e analisaram e falaram assim, opa, né? É essa. Aqui eu tenho dinheiro, eu tenho tecnologia, eu tenho pessoas para fazer. Escolhi. Essa é a ideia que nós vamos trabalhar. Pronto. E aí você já tem alguma coisa, né? Você já tem uma ideia, um rumo para solucionar o problema. Só que agora, vocês precisam, agora nós vamos avançar, que a partir dessa ideia, nós vamos agora testar essa ideia também. Vamos começar de novo agora a divergir novamente. Como é que eu faço para fazer isso e tal? E como é que eu faço e tal? E aí vocês vão usar técnicas de porquês. Por que essa ideia é melhor? Por que isso aqui? Por que aquilo lá? Por que... Aí vocês vão virar, né, crianças nesse processo. É perguntar por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? E aí, dentro desses porquês vão ser respondidos, vocês vão ter uma outra posição, que é aqui. Um outro caminho. Né? Fazendo os testes, né, da possibilização. E aqui é que vocês vão começar a ter
uma ideia de como fazer a solução. E esse é o nosso resultado nessa primeira etapa. Tá? Feitas essas colocações com vocês, pessoal, nós precisamos dar uma pausa, rapidinho para a gente continuar. E olha assim, essa pausa que a gente dá normalmente é 2 minutos, 3 minutos, a gente vai voltar com vocês, mas aproveite esse tempo para vocês verem como colocar perguntas e questões aí na tela, tá bom? Aguardo vocês.